Casão, a Carolina aqui, ela manda a seguinte mensagem, Carolina Santos, que é sobre o trabalho do Tite. Maiores feitos do Tite até agora. Arrascaeta jogando 90 minutos, Everton Cebolinha resgatado. O melhor seria a não renovação do Everton Ribeiro e companhia. Título é outra história. Então ele já coloca algumas coisas na conta do Tite aí. O Arrascaeta jogar normalmente e o Cebolinha jogar bem. Tem mais, né? O Tite organizou o time do Flamengo. O time do Flamengo era desorganizado, porque o elenco era o mesmo, praticamente, dos outros títulos do ano passado. E estava desorganizado. O Tite ele tem muitos defeitos lá nas relações com os jogadores. Mas uma coisa ele tem de bom, sempre teve. Ele organiza bem times. Ele organizou o Corinthians para ser campeão da Libertadores, brasileiro, Libertadores e Mundial. O Corinthians ganhou aqueles títulos pela organização. Né, pela organização que tinha em campo. E ele conseguiu organizar. E eu tinha certeza que ele ia organizar. Eu não acreditava que o Flamengo chegasse ao ponto que está hoje. Porque eu achava que o Botafogo não ia perder jogos e o Botafogo ia disparar e ia ganhar o campeonato. Mas eu tinha certeza, até escrevi, até falei nesse programa, que o Tite era o cara certo para esse time do Flamengo. Porque ele era maior que os jogadores do Flamengo. E eu acho que esse efeito ele conseguiu. O Tite vem de 2 Copas do Mundo, já foi campeão de Libertadores, campeão mundial, é um treinador que chegou no Flamengo e baixou a bola daqueles que tinham a bola alta. Né? Aqueles que estavam pisando meio em ovos, principalmente o Gabriel Barbosa. O Tite chegou ali e colocou as cartas na mesa. O Tite colocou as cartas na mesa. O Cebolinha se empolgou porque o Tite gosta dele, tanto que foi titular, entrou e foi decisivo na Copa América de 19. Ele só não foi para a Copa do Mundo de 22 porque ele foi caindo aos pedaços durante o trajeto. Mas o Tite gostava muito dele, gosta muito dele, tanto que ele cresceu para jogar. Né? Então o Tite passou confiança para um time, definiu uma equipe titular. O Tite tem uma equipe titular e ele tem as primeiras armas que ele troca. Aqueles que ele sempre vai colocar se ele estiver do lado de fora. Tem cara do lado de fora que em algum momento, em alguma partida, pode ser o titular, como o Bruno Henrique, como esses caras todos. Mas ele tem na cabeça um estilo de jogo, uma organização e um time definido. Então o Tite tem muitos méritos na reação do Flamengo. Eu acho que se o Tite não entra no Flamengo, ou se continua o Sampaoli, ou se continua o auxiliar, o treinador que era da base, ou se vem um outro tipo de treinador que seria menor que esses jogadores, o problema de relacionamento e de falta de liderança, a hierarquia sendo desrespeitada, ia continuar. O Tite colocou essa coisa em ordem. Olha, para clube de futebol, o Tite é um dos melhores treinadores que tem no Brasil. Para time de futebol. Na seleção brasileira, ele se perdeu dentro daquela panela que existe até hoje e que o Diniz está se perdendo nela também, e o Tite se perdeu dentro dessa panela. Mas nos clubes, ele consegue colocar tudo em ordem, sempre foi. Ele organizou o Grêmio, que foi campeão da Copa do Brasil contra o Corinthians no Morumbi, matou o Corinthians, campeão paulista brasileiro, Libertadores, Mundial com o Corinthians, sempre com um time organizado, sempre com um time bem organizado. Então o Tite, para mim, foi o principal reforço do Flamengo e o reforço que deu condições do Flamengo se reagir e estar disputando o título hoje. Pois é. Organizou. Ontem foi um jogo muito duro, né? Contra o Red Bull Bragantino, que é um time muito organizado também. O Mili, é um tema que, na verdade, vai se colocar daqui a algumas rodadas, mas eu já posso adiantar aqui, porque já tem gente falando muito sobre isso. Sobre as rodadas finais, quem vai jogar com quem. Então, portanto, o Palmeiras vai jogar com o Fluminense. Será que o Fluminense vai amolecer, porque afinal não quer ver o Flamengo campeão? O São Paulo vai jogar com o Flamengo na última rodada, então vai amolecer porque não quer ver o Palmeiras campeão e tudo mais. Em outro CNPJ um pouco mais sério, eu fiz uma enquete assim, perguntando: você aceitaria seu time entregar um jogo para prejudicar um rival? E eu, que sou um cara muito puro, achei que ninguém ia achar legal isso. Mas a maioria achou que sim. Não, eu topo. Topo numa boa. Vai em frente aí, entrega mesmo.
Mister É um negócio. Ingênuo. Eu sei, é um pouco ingênuo, mas é que, modestamente, para mim, o esporte não faz muito sentido nesse aspecto. Se você vai lá e vai entregar um jogo. Mas é uma coisa que está colocada, Mili, só para te colocar. O Palmeiras vai enfrentar o Fluminense daqui a 2 rodadas, na penúltima rodada. O São Paulo enfrenta o Flamengo na última rodada no Morumbi. Então, duas coisas. Vou falar sobre isso, mas eu queria só uma coisa que me ocorreu, assim, porque o Tite dedicou a vitória, né, ao filho dele. Foi tu, ele disse, né? Você imagina, né? Você tá ali com o Bruno Henrique sentado no banco e aí alguém fala assim: põe o Bruno Henrique, né? Tá difícil, põe o Bruno Henrique. Foi tu, foi tu. Eu teria dito, Tite, põe o Bruno Henrique. Inclusive, eu estava dizendo isso. Então, fui eu também, né? Então, só para esse filho do Tite eu não engulo muito, não, gente. Né? Você tem razão, Billy, você tem razão de não engolir. Eu pensei a mesma coisa que você. Pois é. Eu pensei a mesma coisa. Não, só deixar claro aqui que ele curtiu, né? Ele foi flagrado curtindo mensagens de alto teor de violência contra a mulher, transfóbicas. Eu, infelizmente, vi as mensagens com as curtidas dele e era uma violência brutal, brutal. Mas vamos lá, para isso da rivalidade, né? Eu estava pensando, enquanto vocês estavam falando, o seguinte: eu não duvido que já haja torcedores do Botafogo que secretamente, entendendo que o Botafogo não tem mais fôlego para chegar, estejam torcendo para o Palmeiras. Rivalidade é uma coisa muito doída. Eu lembro o que eu senti quando o Corinthians caiu, porque o São Paulo foi campeão no mesmo ano. E é difícil demais você ficar do lado oposto do escopo de um dos seus grandes rivais. Para muita gente, o São Paulo é o grande rival do Corinthians, né? Para outras pessoas, é o Palmeiras. Para mim, é o São Paulo, por exemplo. Então, a rivalidade, ela dói, ela machuca. O Botafogo não ser campeão talvez seja menos dolorido do que o Flamengo ser, porque era o título que era do Botafogo. E aí vai lá, o Flamengo é o grande rival de todos os times do Rio, né? Do Vasco, do Botafogo e do Fluminense. Aí vai lá o Flamengo e arranca por fora, como um cavalo enlouquecido, e ganha. É difícil demais. Eu não julgo moralmente, Tirone, as pessoas que falam assim, cara, por mim pode entregar. Porque é doído. Eu entendo que tem um aspecto esportivo. E acho também que quando o juiz apita, nada disso importa. Porque uma coisa é a gente falar assim, ai, dane-se, dane-se. Eu prefiro cair do que o São Paulo ser campeão de novo, por exemplo, tá? Outra coisa é quando o juiz apita. Vocês viram o nível de tensão em São Paulo e Fluminense? Fluminense e São Paulo? Não fazia sentido. Não fazia sentido aquilo. Era um jogo das faixas, amigos, ganhamos títulos que a gente nunca teve, uhul, vamos comemorar. Não. O jogo começou e foi uma pancadaria, parecia uma final. Então, eu acho que isso não vai acontecer. Os times vão jogar, o Fluminense vai jogar para ganhar do Palmeiras. Gente, tem tensões embutidas na grande tensão, né? É Diniz e Abel. O Diniz quer ganhar do Abel. E quer ganhar bem do Abel, sabe? O Felipe Melo quer ganhar do Palmeiras. Tem muitas coisas envolvidas. Então, não acredito nisso, mas não julgo moralmente o torcedor que fala, gente, eu não vou dar conta de ver o meu grande rival campeão. A gente vai falar sobre isso rapidinho, Renato. Desculpa eu só interromper, é porque tem uma notícia importante que chegou agora, mas a gente vai voltar nesse tema que é um tema muito legal. E gostei do ponto de vista da Mili. A gente tem no ar aí, foi divulgado o vídeo da ação de vândalos corintianos contra a sede do Corinthians ontem. Lembrando que amanhã tem eleição no Corinthians, eleição presidencial. E a polícia divulgou um vídeo aí com os vândalos, sei lá como se pode chamar esse tipo de gente, atuando. Vamos ver aí. O vídeo não tem áudio mesmo, são câmeras provavelmente de segurança, mostrando a ação dessa turma que ontem disparou tiros contra a sede do Corinthians no Parque São Jorge e também pichou muros ali, lugar na Zona Leste. Olha lá, o cara tá chegando ali, provavelmente vai mandar bala, vai reparando a chegada e a ação dos caras. Vamos lembrar, né? Tem eleição no Corinthians neste sábado. Olha lá, aí a ação. A polícia divulgou essas imagens dos tiros que foram disparados, então, portanto, contra a sede do Corinthians. Amanhã vai ter eleição no Corinthians, está muito indefinido se oposição ou situação vai ganhar. O fato é que o clima é esse aí, que a gente acaba de ver, o Casão.
Então, o clima é criado por quem comanda, né? Por exemplo, se eu não me engano, a Mili pode me confirmar também, que o candidato André já tem a história de ter trocado tiros com o Mané da Carne, que é um outro conselheiro. Tem essa história. Então, Não o sabia. candidato. Tem. Ele desmente, o outro também conta outra história, mas essa história existe. Não tem como confirmar o que foi, mas as explicações são completamente diferentes, né? É tudo contraditório. Então, o Corinthians vem nos últimos anos mostrando uma certa violência. Porque a violência não é só você dar soco, agredir, dar tiro, pichar. A violência existe também dentro do próprio clube quando existe racismo, quando existe machismo contra a mulher, a violência, como já aconteceu diversas vezes, inclusive em reunião de conselho, que isso todo mundo sabe, que teve uma conselheira que foi agredida verbalmente e ninguém fez nada. Né? Então, a violência está instalada dentro da convivência do Corinthians de diversas maneiras, de diversas formas. Né? Então, a violência existe. E quando se abre a porta para a violência, cara, você abre a porta para todo tipo de violência. Não é só para tiro. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Como que eles Um vão ambiente conseguir? Como eles desse, vão conseguir segurar? um ambiente desse já Fala. inibe o cara de votar amanhã, né? O cara vai, deram tiro aqui, eu vou lá votar amanhã, vou ficar na minha casa. Por que eu vou me dispor? Provavelmente, Claro, o mas número de eleitores é alguém muito vai ganhar. reduzido, como em todos os clubes, mas Alguém, mesmo assim, né? alguém, Alguém vai ganhar. Exatamente. alguém vai ganhar amanhã. E depois de que alguém ganhar, o que vai acontecer lá ali dentro do clube? Porque muitos desses caras que só mostraram um, mas muitos dos caras que foram lá, picharam, blá, 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 têm acesso dentro do clube tranquilamente. Muitos têm acesso dentro do clube. Tem gente que é sócia, tem gente que é conselheira, tem gente que tem portas abertas para torcedores. Né? E tenho certeza que alguns que participaram desse vandalismo de ontem vão estar dentro do clube ontem, vão estar dentro do clube amanhã durante as eleições. Então, eu não sei o que vai acontecer. O Corinthians não tem para onde correr, na realidade, né? Nessa eleição, não tem para onde correr. Se corre por uma estrada, bate de frente com uma parede gigantesca e ruim. Se correr para outro lado, é uma locomotiva que vem na sua direção. Porque os dois presidentes, talvez o Augusto seja menos pior do que o André. Eu não sei, não conheço o André, conheço muito pouco o Augusto, eu estou falando das coisas que eu estou vendo. Inclusive, eu vi uma estatística aí que o Augusto está com 50%, 54% de vantagem em relação ao André na estatística aí. Eu só queria falar uma coisa da rivalidade aí dos times de entregar ou não entregar. As rivalidades são muito esquisitas, né? Para mim, a maior rivalidade era o São Paulo, quando eu jogava no Corinthians. Porque nós disputamos 2 títulos com o São Paulo. O São Paulo era o melhor time junto com o Corinthians. Era aquele que podia sempre ganhar da gente, aquele que a gente corria um risco. E nós ganhamos sempre, né? Porque nós somos bicampeões em cima do São Paulo. Então virou o rival da democracia corintiana era o São Paulo. Mas quando eu fui para o São Paulo, olha que coisa louca, o meu rival virou o Palmeiras. Porque aí você entende a história. Você entende a história do clube, né? Pelo menos todos os clubes que eu fui, eu já cheguei entendendo a história, porque eu acho que é isso que jogador de futebol tem que saber. A história da onde você vai jogar. Não é só lá vestir a camisa. Essa aqui é minha segunda pele, mas não sabe nada da história das rivalidades. Então eu pulei da rivalidade para o São Paulo, que é quando eu estava no Corinthians, fui para o São Paulo, minha rivalidade virou contra o Palmeiras. Não é coisa louca esse negócio de rivalidade de clube? Você muda e muda a rivalidade. É verdade. Ó, daqui a pouco a gente vai mostrar trechos aí dos 2 candidatos ao Corinthians à eleição. Como eu falei, a eleição é sábado. A gente acabou de mostrar que teve um atentado lá ontem na sede do Corinthians. Então daqui a pouco a gente volta nesse assunto da eleição, Renato. Mas você queria dar o seu pitaco sobre essa questão das rivalidades. Diga lá. Eu acho o seguinte, eu até entendo a sua postura e eu acho que esportivamente ela é correta. Mas ela é de uma ingenuidade total, porque ela não leva em consideração exatamente o que a Mili Lacombe tocou, que é o sentimento do torcedor. Me lembro na final de 2009, quando o Flamengo enfrentou o Grêmio, e o adversário do Flamengo, que ainda brigava pelo título, era o Internacional. Ele está conversando lá no Sport TV com o Raul Costa Júnior,
que é gaúcho, era o diretor do Sport TV, é gremista, tá? Ele disse, Renato, não tem a menor chance do Grêmio derrotar o Flamengo. Se o Grêmio derrotar o Flamengo, o cara que fizer o gol e der o título internacional não pisa de novo no aeroporto Salgado Filho. Não pisa, vai ser linchado no aeroporto. Então, o que o Grêmio fez? O Grêmio escalou um time cheio de garotos. O Grêmio não é assim, vamos entrega, dá a bola para eles. Não, mas o Grêmio escalou um time cheio de garotos, que ainda tiveram a ousadia de fazer 1-0. Reza a lenda que houve telefonema lá para o vestiário, dizendo, o que esses moleques estão pensando que são? Pô, o que é? Manda baixar a bola, tá? Enfim. E, na verdade, o Flamengo acabou virando com aquele gol de cabeça do Ronaldo Angelim sendo campeão. O Flamengo e Corinthians, gente, se a gente for lembrar, também, nessa mesma arrancada, o Ronaldo sentindo uma contusão com 5 minutos, o Felipe parado no pênalti cobrado pelo Leonardo Moura. Gente... Mesmo o jogo foi mandado para Campinas, né? O jogo que ia ser no Pacaembu foi mandado para Campinas. Isso aí não adianta. Se o Palmeiras... Quer dizer, se o Flamengo chegar na última rodada à frente do Palmeiras, o São Paulo não vai disputar esse jogo de maneira nenhuma. Nenhuma. O Dorival é capaz de escalar o sub-8. Entendeu? Não é assim que funciona. Não adianta querer... Eu te entendo. Acho até que, teoricamente, você está certo, mas não é assim que é o futebol. O futebol é feito... Não basta você ser feliz, o teu adversário tem que ser infeliz. Entendeu? Então, para o Botafogo, de fato, seria a pior das tragédias. Ele não somente perder um título que estava ganho, como ver o Flamengo ser campeão. Aí, gente, vai ter Botafogo pulando da ponte de Niterói, Botafoguense pulando da ponte de Niterói, entendeu? Então, esse jogo... Gente, vamos lembrar que o que aconteceu há alguns anos atrás? Ideia que acabou depois sendo abandonada, mas acho que persistiu durante uns 2 ou 3 anos. Botavam clássicos regionais na final. Porque o clássico regional você não tem como jogar mal para que o seu adversário se dê mal. Enfim, eu acho que vamos ter isso, sim. Palmeiras e Fluminense, gente, esquece. Não tem esse papo de Diniz querer ganhar de Abel. Vamos botar todo mundo no avião, se bobear, já para direto lá para... Onde é que vai ser o Mundial agora? É Abu Dhabi, sei lá eu aonde? Isso. Arábia, né? Vão antecipar o voo. Olha, estamos com problema de voo, sabe o que acontece? Então, nós vamos mandar os titulares mais cedo para não correr risco de eles chegarem em cima da hora, tá? Tem aqui o Fraldinha, mas o Fraldinha é bom, o Fraldinha já ganhou, tá? E vamos botar. Esses são 3 pontos absolutamente certos na conta do Palmeiras. Essa questão... Só para fechar, como eu acho que se estiver o título em jogo, os 3 pontos do São Paulo também são certos para o Flamengo. Mas isso só se o Flamengo for campeão, se ganhar do São Paulo. Se o Flamengo estiver atrás ou empatado, aí não, aí periga. O Flamengo já perdeu um título brasileiro que depois foi devolvido pelo Corinthians no Morumbi, né? Quando ele perdeu para o São Paulo em 2020 e o Corinthians segurou o Internacional lá. E aí entra um segundo personagem, muito conhecido também, a famosa Mala Branca. Dizem que a turma do Corinthians ganhou um bicho popudíssimo por causa daquele empate, entendeu? Enfim, coisas do futebol. O empate contra o Internacional em 2020, está dizendo? Exatamente. Que teve até uma jogada estranha do Ramiro com a mão dentro da área que o juiz não deu pênalti. Rapaz. Essa história toda teve o 2009, que foi o pontapé inicial desse entrega-entrega, que eu acho abominável, mas eu entendo bastante o ponto de vocês. Em 2010... Não foi pontapé inicial nada. Isso existe desde que mundo é mundo, Tirone. Não. Eu estou falando no Campeonato Brasileiro. Foi a partir dali que teve... foi a partir dali que... O que eu quero dizer é que foi a partir dali que teve clássicos na última rodada. Foi aí que a coisa se intensificou abertamente. Isso que eu quero dizer. E em 2010... Quando Charles Miller chegou aqui com a bola, na segunda rodada já havia interesses escusos e simplesmente já começou a manipulação.